Vou contar para vocês um pouquinho de uma história relacionada à integração de dados de saúde público-privada, tendo o FHIR como base e ferramenta disso, e um pouquinho do interesse particular disso e das perspectivas do Brasil como um exemplo. Isso é uma temática de interesse mundial. Eu sou Guilherme Zwicker, eu sou médico radiologista, trabalho como Chief Medical Informatics Officer de uma empresa de tecnologia brasileira de nome CTC, uma empresa de 30 anos, e também sou o chair do capítulo brasileiro do HL7, e sou muito honrado também de ter recebido esse convite do Fernando Campos, meu colega, trabalha comigo também no HL7 International e tem feito um grande trabalho em prol da integração de dados de saúde. Um pouquinho do contexto, né? Como é que nós chegamos aqui? Por que que o HL7 tem um protagonismo tão importante nesse cenário de integração de dados, né? Então, em 2009, a gente vem com um artigo publicado por Harvard dizendo que o débito técnico em relação aos padrões de informatização estavam esbarrando numa questão de dificuldade de escala, principalmente porque você, nesse momento em que a sociedade como um todo começa a usar artifícios de resgatar a saúde, considerar a saúde, que a saúde está em todo lugar, os padrões que nós tínhamos, as características digitais não eram suficientes para isso. Então, como você abraça a ideia de ter sistemas descentralizados, dando serviços médicos em qualquer lugar, então, logo depois vem o Health IT, que seria a central, o escritório regulador de informações de dados de saúde americanos. Ele fala, não, nós acreditamos nisso. O HL7 em 2011 começa a escrever um padrão novo, que é o chamado HL7 FHIR, e a partir de 2014 a gente tem a publicação de uma versão draft ainda, em que tivesse a perspectiva, né, e signatários muito importantes como a Apple, para transformar isso numa realidade. Em 2019, aproximadamente 2018, a gente tem também uma confirmação das Big Techs em que esses elementos do HL7, que o padrão é um padrão de altíssima aplicabilidade. Em 2019, efetivamente, o versionamento de uma release chamado Release 4, com o padrão pronto para adoção. Nesse mesmo tempo, nós temos alguns escritórios e alguns sistemas nacionais, como o NHS, o Canadá Health Infoway e o próprio DataSUS aqui no Brasil, falando que acreditam nesse padrão como um padrão revolucionário para adoção nos próximos anos, inclusive estruturando os serviços de saúde nacionais a partir dessa perspectiva. Algumas empresas vêm também com essa mesma característica de adoção precoce. Então, aqui nós temos duas operadoras de saúde importantes no Brasil, a SAMI, a Sul América, uma empresa muito voltada para prescrição eletrônica, chamada MEMED, alguns hospitais, como a Beneficência Portuguesa e o Hospital do Coração, que são hospitais análogos ao Hospital Italiano de Buenos Aires, em termos de qualidade na entrega de serviços, e empresas de tecnologia como a CTC, já adotando o padrão como base de arquitetura e suas informações de saúde. Lembrando um pouquinho, voltando também para 2014, a indústria farmacêutica americana, ela promoveu uma lei de modernização, ela impulsionou uma lei de modernização chamada Cures Act. Essa lei é assinada em 2016,
com a definição de interoperabilidade, a definição de um acesso digital aos cidadãos americanos sem especial esforço do requisitante, isso é muito interessante, e define também o que seriam a hipótese de cláusulas de obstrução de informação, inclusive propondo multas para quem obstruísse o acesso digital do cidadão americano às suas informações de saúde. Isso, de fato, é uma lei que modifica o ambiente daquelas entidades que utilizam informação e tem um impacto direto na assistência. Isso é definido também através de uma regulamentação que é chamado de ONC Final Rule, e que as regras em vigência mais importantes são a partir de 2022, de dezembro, em que você tem as APIs voltadas para trocas de informações em HL7, finalmente, elas têm que estar finalmente em dezembro de 2022 disponíveis para que o usuário faça o transporte dos seus dados. Agora vamos pensar um pouquinho na perspectiva brasileira sobre o assunto, como um estudo de caso, né? Então, o Brasil ele é baseado a partir de 1989, na ideia de que a assistência ela deve ser integral e universal. Isso gera uma complexidade entre duas entidades, que são as públicas e as privadas, porque você tem as entidades privadas, pagamento principalmente por serviço, os estímulos relacionados ao público, aqueles tipos de financiamento por captação, então por cidadão. Isso gera um sistema híbrido de cuidados de saúde, basicamente você tem um sistema mais hierarquizado e organizado a partir da perspectiva pública, em que você tem os tipos de assistência, e um sistema privado muito mais funcionando operacional através das demandas do paciente. Dois núcleos regulatórios existem para dar conta disso que eu contei para vocês, e efetivamente agora a gente tem uma perspectiva de horizontalização das relações, uma legislação mais moderna, discussões sobre acesso e um impulsionamento da sociedade a partir dessa espécie de ambiente de colaboração, e a possibilidade da gente criar um espaço de inovação com ou sem o serviço público nos ajudando. Aqui a gente tem um gráfico bastante famoso, basicamente da qualidade da entrega da saúde e da economia disso. Então, aqui, esse é um caso clássico, né? Os Estados Unidos entrega saúde de má qualidade por preços muito altos. O Reino Unido entrega saúde de melhor qualidade com um preço melhor um pouco. O Brasil, a Rússia e a China, mais ou menos na mesma perspectiva. Então, aqui, efetivamente, os estímulos a qualidade da saúde tem melhorado e a qualidade de entrega da saúde tem adquirido uma certa, digamos, economicidade com a questão dos cuidados de saúde. Nós temos entregado uma saúde de determinada qualidade com um preço razoável. Essa é a perspectiva brasileira. Bom, e em relação às trocas de informações, é o que dá substrato, subsídio a esse sistema de informação. Nós temos o antigo sistema de saúde, todo mundo conhece, porque essa é uma realidade mundial, é descoordenado. Então, a gente tem a ideia agora de ter uma espécie de bus ou barramento em que se coordene as informações e que as informações sejam minimamente mais fluidas dentro desses sistemas, o que eles chamaram de Rede Nacional de Dados de Saúde, como uma National Network Health Data, alguma coisa assim,
para que a informação flua melhor de ambos os lados, né? Esse aqui é um dos casos brasileiros muito interessantes, que foi a organização do sistema privado de saúde através de um padrão de trocas de informações chamado Troca de Informações da Saúde Suplementar. Ele chama TIS, Troca de Informações da Saúde Suplementar. A agência relacionada a isso, ela organizou as informações da saúde privada em torno de um tipo de padrão, e esse padrão tem a base dele está na informação de faturamento. Então, esse rol de problemas de troca de informações relacionados a isso estão praticamente resolvidos nesse cenário. Então, o TIS, relacionado ao seu protocolo TUS, ele está basicamente resolvido, mas a gente tem desafio com outros sistemas cuja adoção no Brasil são bastante problemáticos. Então, nós usamos muito o CID-10, mas nós não usamos LOINC. OpenAir foi uma experiência que o Brasil se debruçou durante muitos anos, e a gente tem efetivamente a necessidade de usar, por exemplo, o CID-11 como um sistema semântico. Isso é uma sociedade premente, existe uma necessidade de adoção disso em sistemas nacionais, e isso está no radar das empresas de tecnologia dos provedores. E muito uso também, muito uso, né? Um uso incipiente ainda, mas a gente acredita que com grande perspectiva de adoção do Odyssey e do OMOP como parcela disso, principalmente para organizar bancos de dados que já sejam relacionados à interoperabilidade como princípio. Nós temos, então, a estruturação de alguns sistemas desses, que são redes de compartilhamento de dados em saúde, e, efetivamente, a RNDS e o TIS são bons exemplos aqui no Brasil, mas nós tivemos também sistemas privados, como, por exemplo, o RES Nacional da Unimed, e uma experiência também da iniciativa privada chamada Minha Saúde Digital, na verdade, uma iniciativa mista, pública-privada, através de um consórcio de hospitais e interessados em saúde digital no Rio Grande do Sul. E também nós tentamos aqui pelo HL7, na verdade nós estamos lidando com um projeto muito interessante chamado Laboratório de Interoperabilidade, em que o HL7 coloca a mão na massa para poder efetivamente facilitar a fluidez de informação entre entidades completamente diferentes, às vezes concorrentes. E um exemplo que eu gostaria de trazer para vocês é que a gente está lidando com a indústria farmacêutica para criar, eventualmente, através de estímulos privados, uma rede nacional de dados de interesse da indústria farmacêutica, ou então um fórum de troca de informações de sinistros para seguro-saúde, com perspectiva de aumentar o interesse do usuário, dos provedores e também dos próprios pagadores em relação à questão do seguro-saúde, melhorar o tipo de informação clínica com perspectiva de melhorar também o custeio desses artefatos e da entrega de cuidados de saúde. Então, era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. É a minha apresentação relativamente rápida. Estou à disposição. Muito feliz de poder contribuir com a discussão e espero em breve estar com vocês em Buenos Aires. Um abraço a todos. Abraços do Brasil.